É isso, galera. Vamos começar aí a nossa live sobre futebol americano e hipertrofia. Esperar o Instagram entregar pra galera que a gente já está online e o coach Wilbert entrar. Vamos que vamos. Convidar a galera aqui. Vamos entrando. Chama a galera do futebol americano, que hoje a gente vai falar sobre futebol americano e hipertrofia, né? Quais são as vantagens de ter massa magra e futebol americano, dentro do futebol americano. Beleza, convidando o coach aqui. Deixa eu ajeitar. Imaginei já que aconteceu alguma coisa do tipo. Ih, Fala, meu aí. coach. Beleza? Tudo bem, cara? Bastante Como chuva. estamos? Pô, nem fala. Porra, moleque. Chovendo muito, frio. Um cafezinho pra dar uma Legal. pisada. Boa, peguei um copo d'água, mas perdi já meu copo. Não tem importância. Porra, brother. Pega aí o seu copo, fica tranquilo. Eu tô com a minha garrafa aqui também. Beleza. Diabético é foda, né, cara? Diabético tem que estar com a garrafinha d'água do lado. Garrafinha d'água, biscoitinho. Caso eu Né? no meio da live, pode acontecer. Pode Glicose acontecer. cai, né? Pode crer. E aí, meu mano, como é que você tá? Tô bem, cara. Muito bom falar com você. Uma honra. Obrigado aí pela Eu tava presença. conversando com a Samantha no outro dia. Samantha é minha noiva, né? Tu sabe? Uhum. A gente tava conversando e tal. E uma das coisas que eu falei foi, um tempo atrás, tinham me colocado num grupo lá do... Como é que era o nome daquele aplicativo, cara? Porra, tinha um aplicativo novo aí que só tinha lá a galera do futebol americano. Aí tinha um grupo dos O preparadores físicos. Discord. E o Discord, exatamente. Só que, meu irmão, pra mim, eu não tenho paciência de participar dessas coisas, cara. Eu não consigo ver. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele dia que eu entrei. Eu fiquei um dia, consegui sobreviver um dia na parada. Foi você. Você me chamou a atenção, porque uma das coisas que eu vi lá era alguns profissionais, colegas nossos, querendo dar uma de autoridade, aquele cara, o cara, e você não, você entrou exatamente com a ideia de compartilhar conhecimento. Então você, pela sua humildade, você me chamou a atenção. Tanto que a gente começou a conversar depois daquele grupo. E até então eu também não te conhecia. Então eu te conheci ali. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado, coach, você é o pelo cara. reconhecimento. Que isso, imagina. Lá naquele grupo, o que acontece foi que a gente assistiu, se eu não me engano, um simpósio que teve online falando sobre futebol americano. E aí vários profissionais da nossa área, eles se apresentaram e eles mostraram muitas referências dentro das apresentações e ninguém disponibilizou nada. Então uma Não coisa que eu disponibilizaram. fiz... Não. E sabe que isso acontece muito na nossa área, né? A Direto. galera acha um artigo, a gente tem um cara aí bem Guarda. conhecido dentro até do próprio futebol americano com preparação física, que ele fala, ele cita os artigos, mas se você não for atrás... Outro dia até mandei uma mensagem para esse cara e ele falou, não, infelizmente eu não compartilho os artigos. Eu falei, ué... Caralho! Porra, o cara dá uma palestra e não compartilha o conhecimento. Não compartilha o artigo. Então, nesse simpósio online, enquanto eu ia assistindo as apresentações ali, com a outra aba aberta, né, ia dando o Googlezinho ali, achando o artigo e ia compartilhando para a galera. Então, eu acho que é uma forma de
de você estudar, de você ler e tirar suas próprias conclusões, né? Exato. Porque nem todo profissional tem a mesma visão do mesmo artigo, então é interessante você tirar suas próprias conclusões. Então, acho que ali um trabalho que ajuda todo mundo, você ter essa fonte. Com certeza. Mas vamos lá, coach. Te convidei hoje para a gente falar de um post até que foi engraçado quando eu comecei a postar. Você me mandou um inbox falando, pô, cara, meio assim, me quebrou, né? Eu ia postar. Você começou a postar sobre isso. Mas eu falei que nada, irmão, vai lá, posta aí também, que eu acho que o seu trabalho é super foda. Admiro você antes de eu começar a trilhar tanto assim online, né? E trabalhar com a galera do futebol americano como eu trabalho agora já há 2, quase 3 anos. Então você foi um dos primeiros caras, ainda mais por estar aqui no estado do Rio de Janeiro, por eu ter contato com atletas que já faziam a sua consultoria. Então foi um cara que eu acompanhei ali desde o início, do meu início, né? Você já trabalhava com essa galera. Então, quando eu comecei a falar de hipertrofia, você me chamou, aí eu tive esse estalo. Falei, pô, vou chamar ele, já que a gente está falando do mesmo assunto, para a gente expor isso para os atletas, né, que a gente atende, ou para os outros atletas do futebol americano, para os profissionais também que trabalham na área. Fica à vontade, coach. Se tiver que resolver alguma coisa aí, a gente... Não, então, vou fazer uma coisa, que a minha internet, ela tá meio ruim, então vou desconectar do Wi-Fi e vou conectar aqui no 4G. Mas vou te falar, quando você entrou, ela tava travando um pouquinho. Agora tá muito bom. Tá chegando bem liso pra mim. Tá ótimo, né? Se der uma travada, eu falo com você. É porque a da Samantha caiu ali, mas então tu me avisa. Não, beleza. Quando você entrou, deu até uma travadinha, até comentar com você. Mas agora tá muito bom. O sinal tá bem legal. Pra mim, pelo menos, tá ótimo. Então vambora. É um show de bola. Então, é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre hipertrofia e futebol americano. E antes disso, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, né? Matheus Wilbert, para quem não conhece, mais conhecido como Wilbert Training, né? O percussor aí do cientista cientista maluco, Então me conta um pouco de você, cara. Como é que foi a sua formação, né? Vi que você é mestre em educação física. Exato. Você conta aí um pouco da sua formação, de como você chegou no futebol americano, foi como atleta, já foi direto como coach. Conta um pouquinho aí pra galera. Então, bom, primeira coisa, eu tenho 28 anos e desses 28 anos eu já estou há 10 trabalhando dentro de academia. Então, desde os 18 anos na área do treinamento de força. E com o futebol americano foi até engraçado. Eu sempre fui fã de futebol americano, mas eu nunca acreditei que fosse possível trabalhar com isso. Essa era a verdade. Então, quando eu entrei na faculdade em 2010, na Estácio de Sá de Petrópolis, a minha ideia era trabalhar com futebol, soccer, bola redonda. E aí eu até cheguei a trabalhar, só que eu não tive uma experiência muito legal. Vou te falar que eu fiquei traumatizado e não quis mais saber de futebol. Eu vi umas coisas ali, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com essa porra. Foda-se. Se um dia eu puder, eu vou trabalhar com futebol americano. E aí, 2 anos se passaram. Um dia, Samantha estava mexendo no Facebook e viu uma chamada lá de treino de futebol americano em Petrópolis. Ela olhou e falou, pô, Matheus, futebol americano em Petrópolis. E era a galera na época, Petrópolis Wolves. E aí eu fui lá, me apresentei com a galera. Vários desses atletas que estão rodando aí hoje em dia começaram lá comigo lá no Wolves. Na época a gente mal sabia de futebol americano, a gente queria brincar. Sim. E aí eu entrei como técnico, eu caí lá como coach. Eu falei, pô, cara, com a diabetes, eu não vou arriscar muito de tomar uma pancada aqui, ficar sem uma perna, ficar sem um braço, então vou ficar do lado de fora. Então comecei a treinar a galera. Agora, a parte de preparação física do futebol americano, eu comecei lá em 2012 com os meninos, eu era estagiário ainda, então vou te falar, 95% do que eu fazia hoje é loucura, eu não faço mais. Mas é bom que a gente vai aprendendo, né? A gente tem que testar. Muito. O Holyfield é a minha maior cobaia. Tudo que eu penso de novo, o moleque tá aí até hoje. Então, graças a Deus, eu ainda não matei ele. E, enfim, 2014 eu me formei. A partir de 2015 eu criei a empresa Wilbert Training, onde eu realmente foquei na preparação física de atletas.
assim, a ideia eram atletas em geral, mas mais especificamente atletas de força e explosão. Só que pela experiência que eu tive no futebol americano, que eu treinei outras equipes, não só o Wolves, dei uma rodada, então conheci bastante gente e acabei indo para a área do futebol americano. Meio que por acaso, mas eu acabei aproveitando a oportunidade. E estamos aí até hoje. Mas uma coisa que eu parei para refletir durante a pandemia, eu não sei se você teve algum tipo de reflexão nesse sentido, é que a gente não pode ficar preso na área do futebol americano. Seria bem interessante. Mas, cara, hoje em dia não dá. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos dê. Mas hoje não tem como a gente ficar preso porque não tem competição, os atletas estão em casa, não estão podendo treinar, então a gente não vê a cor da grana. E não tem como a gente ficar cobrando do cara para o cara fazer um treino específico em casa, não tem muita lógica. Então, é uma coisa que eu parei para pensar. Eu mudei, cara, eu sou um cara que eu mudo de opinião o tempo todo. Eu procuro sempre estar tentando evoluir algumas ideias. Então, quando eu comecei com isso lá em 2015, a ideia era realmente virar um cara que as pessoas olhassem e falassem, pô, esse cara é um puta de um preparador físico, eu quero trabalhar com ele. Hoje eu já não vejo, não quero mais isso. Eu quero fazer o meu trabalho, não quero ser referência para ninguém, eu quero fazer o melhor para quem me procurar. E eu acho que dessa forma o meu trabalho vai render mais, fica uma coisa mais leve de você trabalhar. Eu tô, meu irmão, fugindo de disputa. Eu não quero disputar atleta, não quero disputar para ser o melhor. E você já viu, né, nessa pequena conversa que a gente teve, você também já sentiu que tem uns caras aí querendo ser os bambambãs. Uhum. Eu deixo esses caras, eu não quero participar disso. Eu quero treinar os atletas que aparecerem. Então o cara apareceu, eu treino. E o que eu te falei lá no início, antes das 6 pessoas que chegaram aí, é que você é um cara que me chamou a atenção pela sua humildade, a sua vontade de compartilhar o conhecimento. O conhecimento não pode ficar preso. Não é uma coisa para uma pessoa só, pô. A gente tem que dividir. E o conhecimento não é só meu, não é só seu, né? Exato. Quando a gente divide, quando a gente conversa, muitas vezes eu posso falar uma besteira, mas essa besteira vai despertar alguma coisa em você que pode te ajudar ou não em algum trabalho, alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Essa é a minha apresentação. Fiz o mestrado lá em Ciências da Atividade Física, não foi nada a ver com futebol americano. Eu até tentei fazer uma pesquisa sobre futebol americano, mas o meu orientador não quis, o Geraldo Maranhão. Então ele me indicou um outro caminho e eu vou te falar que eu virei fã, que é o da idade relativa, não sei se você já ouviu falar do tema, mas isso daí fica para uma outra live, uma outra conversa. Beleza, tranquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu sei que você presta consultoria online para atletas, e eu vi também que você faz, não sei se é uma consultoria, mas você presta serviço para times também, né? Não sei se você é nomeado coach de preparação física do time ou se você presta uma consultoria ou diretamente para o time ou diretamente para os atletas. Me conta um pouco como é que você faz isso. Na verdade, eu não tenho a denominação de coach porque eu não estou lá, né? E até porque é aquilo que eu te falei, para mim não importa. Não importa. Se eu estou nomeado ou não. Mas eu trabalho, o que eu faço? Eu faço aquele planejamento anual da equipe. Então, dentro desse planejamento, a gente divide alguns grupos. Quando eu comecei lá em 2017, esse trabalho de equipes com Redentores, com o coach Danilo, ele queria uma coisa bem específica. Só que quanto mais específico for o trabalho, mais caro vai ficar. Então, a gente diminuiu um pouco a especificidade, mas mantivemos um padrão de trabalho. Exato, que desse para realmente evoluir a galera. E por que a gente tem que sempre pensar no orçamento? Porque os times não são profissionais. Não tem como a gente querer fazer um trabalho mega elaborado e cobrar muito do time, que o time não vai ter condição de pagar. Então, eu admirei muito o Danilo na época por querer uma coisa bem trabalhada, uma coisa diferente que até então nenhum time tinha me procurado. E eu não fiquei sabendo de nenhum outro time procurando algum coach para fazer esse tipo de planejamento anual. Então, para mim, ele foi um cara revolucionário. Ele teve uma visão que eu acho que os outros times deveriam ter. E eu vejo a nossa posição como coach de preparação física, ela é bem desvalorizada dentro do futebol americano, pelos times, não pelos atletas. Porque tem muito atleta que se o cara puder tirar um rim, vender o rim para te pagar, o cara vai fazer. Mas os times não se preocupam tanto.
infelizmente, e nem incentivam. Isso que é o pior. Você não se preocupar, beleza, mas você nem incentiva o cara. Então é uma coisa que para mim é meio irreal. Nem pensando tanto em termos de performance, mas pensando que, pô, aquele cara é amador. Se ele não tiver um bom condicionamento, ele tem que trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira. Como é que o cara vai trabalhar se ele ficou arrebentado do treino ou do jogo? Então é você pensar na pessoa. Coach, eu vou te falar que a minha experiência é ao contrário, sabia? É o contrário. Eu tenho o apoio do time, mas eu não tenho a Certo. credibilidade dos atletas. Isso é muito engraçado. E aí acaba que entra naquilo que você falou. Eu cheguei num ponto que eu tava ficando meio mal da cabeça porque eu queria provar muito o meu valor como profissional para os atletas que eu estaria prestando serviço. Porque como a gente trabalha com esporte amador, acaba que a gente faz por amor, mas aquilo é a nossa Com profissão, certeza. a gente vive disso, né? Então, dentro do espaço do futebol americano, por enquanto, o meu serviço é gratuito, né, para o time que eu trabalho. Certo. Agora, para outros atletas, para atletas externos, a gente faz a consultoria, a gente cobra, que é onde a gente ganha, bota o pão na mesa, né? Mas aí é isso, eu via que muitos atletas se preparavam por conta própria ou procuravam coaches externos, e aí é o caso que às vezes acontece comigo e com você, né? Certo. Você trabalha com atletas que eu trabalho também, né? Do time Sim. que eu atuo, e eu não vejo problema nisso, né? Mas no início eu via, porque eu falava assim, cara, será que não é confiança em mim? E aí teve toda uma reflexão de, não, pô, tô chegando agora também, né? A galera não conhece meu trabalho, não sabe de onde eu vim. Mas também eu acabei percebendo que atletas já estavam com você, ou então já estavam com outros preparadores. Então, Exato. Isso rola aí. essa coisa também. Mas eu pensei que eu hoje em dia eu não penso que eu não tenho que provar nada para eles, né? Eu tô lá para ajudar quem quer ser ajudado. Então eu me ponho à disposição, muita gente me procura, muita gente continua fazendo por conta própria, e a gente não pode exigir nada na posição que a gente está no futebol americano amador, Com certeza. mas a gente quer sempre fazer o melhor trabalho porque a gente quer o melhor resultado para o nosso time e para os nossos atletas. Exato. Então, eu acho que agora daqui a gente já pode começar a falar realmente de hipertrofia e futebol americano, né? E Você aí que manda. eu queria perguntar para você, você falou de organização do treinamento para a temporada, né? Eu Certo. queria saber de você, né? Saber de você não, eu acho que a gente tem um trabalho bem parecido e não deve fugir muito o seu do meu, o meu do seu, mas na verdade, vamos falar o que é hipertrofia, né, pra galera. Eu gostaria que você ilustrasse aí, por favor. O que você Porra, tem como jogou, hipertrofia assim? Posso soltar jogou também. pergunta essa bomba em mim. Então vamos lá. A hipertrofia nada mais é do que você aumentar a sua massa muscular, botando em termos claros para qualquer Sim, atleta entender. isso. Então, eu sempre dou o exemplo do cara que faz a maratona, do maratonista, o cara que corre por longas distâncias e um corredor de 100 metros rasos. Então, o maratonista é aquele cara magrinho, você vê que ele é bem definido, mas ele é magrinho, ele não tem muito tamanho. O corredor de 100 metros rasos não, é aquele cavalo. Meu irmão, o cara parece um cavalo, a coxa gigantesca, a Pô, é bunda do só cara é lembrar do enorme. Usain Bolt, né? O Usain Bolt Meu irmão, os é caras são muito saroca. musculosos. E aí a diferença de um e de outro você trabalha muito a fibra rápida, a fibra do tipo 2, Exatamente. que é exatamente aquela que aumenta de tamanho, muito mais do que a fibra do tipo 1, que é a característica De do resistência. corredor de Entendi. resistência. Então, só para ilustrar, para deixar claro para a galera, que eu acho um exemplo bem fácil de entender. Uhum. Então é isso, né? E. Pode falar, pode falar. Não, Não, a é hipertrofia isso aí. é o aumento dessa massa magra e falando um pouquinho mais em termos técnicos, né? O aumento do calibre da fibra, né? E a quantidade de fibra muscular. Então, acho Perfeito. que a ideia é essa. E aí, quando a gente fala, então, de hipertrofia e futebol americano no planejamento, quando que hipertrofia entra no planejamento, no seu planejamento, aí, quando você faz o planejamento dos times que você presta consultoria, dos seus atletas, quando você acha que é o melhor momento para aplicar assim, o treino de hipertrofia? Então, vamos lá. Dentro do Wilbert Training, tá? Eu vou citar sempre
o meu trabalho. A gente pode pegar algumas referências fora, mas é importante a gente trocar a nossa experiência. Então, dentro do Wilbert Training, a hipertrofia é trabalhada o ano inteiro. E aí você pode pensar, mas pô, o Matheus é maluco. Eu sou maluco, isso não é verdade. Todo mundo já sabe, não é mentira. Mas a parte, quando a gente fala em hipertrofia, não tem como a gente não trabalhar a hipertrofia. Uhum. Então, a gente vai estar trabalhando hipertrofia o ano inteiro. Agora, explicando o que você está me perguntando, que eu entendi, aquela fase principal, onde a gente realmente vai focar na hipertrofia, é a fase que eu chamo de off-season. Então, acabou a temporada, vamos botar aí um exemplo, acabou em novembro. Então, dou umas férias ali de talvez um mês para os atletas. Voltando das férias, a gente entra nessa fase de hipertrofia. Ela pode durar ali um mês a um mês e meio, até 2 meses, dependendo de qual é a primeira e quando é a primeira competição do cara. E eu caracterizo essa fase de hipertrofia, que seria a off-season, é o treino de bodybuilder. É aquele estilo de bodybuilding. Então são execuções lentas. Eu não quero trabalhar força máxima, não quero trabalhar explosão, eu quero recuperar o movimento do cara, quero regenerar aquele corpo que foi bem castigado durante o ano. Então, é isso. Dura ali 1 mês e meio, 2 meses, antes da gente realmente começar a fazer aquele trabalho visando a performance durante a temporada. Então, a fase de off-season, para mim, seria o principal para a hipertrofia. E aí eu gosto de citar um exemplo do coach Boyd Epley. O Boyd Epley é o cara que trouxe o treinamento de força para dentro do futebol americano. Então, lá nos anos 70, na Universidade de Nebraska, então, naquela época, todo mundo só corria. Era corrida. Uhum. Corrida de muito atletismo, né? Muito atletismo. E era corridas longas. E aí o que acontecia? O time de Nebraska estava sempre magro. Magro, não conseguia fazer força, era atropelado. E aí surgiu o Boyd Epley. Ele falou, ó, a gente precisa levantar peso. Se a gente levantar peso, os caras vão ficar maiores, vão ter mais massa muscular, e a gente vai qualificando essa massa muscular para ter o rendimento. O técnico, na época, falou que era uma péssima ideia, que o time ia ficar lento. Falou, não, meu time vai ficar lento. E aí o Epley falou, meu irmão, eu boto aqui o meu currículo na sua mão, você pode rasgar ele depois, pode fazer o que quiser, meu diploma, mas a gente vai levantar peso esse ano. Então, dali para frente, o time começou a levantar peso, os jogadores aumentaram o nível de massa muscular e o time começou a ganhar um jogo atrás do outro, começou a ganhar títulos, porque a hipertrofia é importante, principalmente no futebol americano. Você não pode ter um time de jogadores magros. Magros que eu falo é pinos. O cara não tem... Da onde que ele vai tirar força? Se não tem massa muscular, como é que ele vai suportar impacto se ele não tem massa muscular para suportar? Então, basicamente é isso. A hipertrofia, a gente vai trabalhar o ano inteiro, mas principalmente nessa fase de off-season para recuperar daquela temporada desgastante. E quando eu falo temporada desgastante, não é nem no sentido apenas de jogos. Porque no Brasil joga-se pouco. Não tem muitos jogos, nem muitos treinos. Mas o nosso próprio trabalho de preparação física, ele leva o atleta a um desgaste. E aí a gente precisa depois recuperar esse atleta. Então a soma dos fatores, mais o trabalho dele. Tem muito cara que trabalha carregando peso, carregando compra, carregando isso, carregando aquilo. Então o cara passou o ano inteiro fazendo força. Então a gente tem que recuperar esse cara. Beleza, perfeito. Vou falar um pouquinho do que eu faço, mas é bem parecido, né? Não tem como a gente, como você falou, não tem como a gente separar a hipertrofia dos outros treinamentos, né? Não tem como o cara treinar força máxima, não ter hipertrofia, não tem como o cara treinar potência e não ter ali a hipertrofia. Claro que o treinamento específico, né, focado no maior ganho da massa, nessa época. Eu também trabalho geralmente off-season, pré-season, né? Trazendo para os termos em português ali fora do final da temporada, pós-temporada, né? Ou então pré-temporada, início de temporada, que é onde a gente tem, aqui no Brasil, a gente faz uma pré-temporada, eu acho até que muito pequena para preparação física. Então a gente tem 1 mês, os times começam a se preparar para o campeonato estadual há 1 mês do campeonato, 1 mês e meio. Então isso meio que dá uma quebrada. Eu posso te interromper? Claro. Sem você perder o fio da meada. Eu, por exemplo, no Wilbert Training, o que eu faço? Eu completamente desconsidero os estaduais. Eu sempre falo para os meus atletas que o estadual
é a fase de preparação ainda. Sim, sim, Então, campeonato preparatório total, é total. preparatório. Então, eu nunca prometo nenhum resultado no primeiro semestre. Eu sempre prometo algum tipo de resultado no segundo semestre no Campeonato Brasileiro. Porque não tem jeito, cara. A gente precisa de tempo. E aí os times marcam os Exato. jogos em fevereiro, em março. Não tem como você fazer um bom trabalho nesse período curto. Eu tive no início problemas com consultoria, porque eu acho que os atletas eles são um pouco impacientes, né? Então ele Muito. contrata a consultoria um mês, ele espera o resultado no outro mês, assim. Fala, cara, não tem Exato. como. Se você for entrar na academia que eu trabalho e perguntar assim, perguntar não, o cara chega aquele típico aluno que chega pro verão, né? Ele chega em Exato. início de dezembro, quer ter um corpão. O cara chega em outubro, ele já quer sair de férias em dezembro. Em dezembro é. Fala assim, cara, é verão daqui a um ano, né, que você está se preparando, porque não tem como. Resultado é pelo menos 6 meses. Tipo Exato. assim, os estudos, pelo menos os últimos estudos que eu vi falando sobre hipertrofia, apresentam resultados depois de 6 semanas, eu acho, né? Então o cara tem Certo. aí não, 6 semanas não, falei muita besteira, desculpa. 22 dias. 22 dias apresentam os resultados iniciais, assim. Alguns resultados, mas, porra, sabe, não tem. Mas o cara quer o O resultado cara. em um dia. Não, o cara quer. E ele quer tudo. É aquele cara que chega e fala assim: não, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, eu quero condicionamento físico. Fala, pô, meu irmão, ou você nasce de novo ou você se prepara. Porque eu vejo as pessoas tendo um bom resultado mesmo depois de 2 anos de treinamento, né? Os caras que fazem só por, assim, só para ter um corpo bonito, né? Os caras Exato. fazem por. Cara, tem 2, 4 anos de treinamento quando você vai conversar com um cara desse, sabe? Então, imagina pro cara que quer performance. Ele tem que estar dentro do esporte há muito tempo, ele tem que estar praticando a musculação, o treinamento de força, né? Eu prefiro Correto. falar, há mais tempo. Então, eu acho que é isso. Então, a galera é um pouco impaciente com isso e tem que entender. Isso que você falou, concordo completamente. Primeiro semestre é completamente preparatório, estadual, tanto pra gente, eu acho que até para os outros coaches de posição, né? Eles é a fase que eles rodam os jogadores, eles testam jogadas, para quando você chegar no Exato. Campeonato Brasileiro você tá bem. E isso a gente não vê só no nosso esporte, em outros esportes também. São competições preparatórias, então a gente tem até esse tempo para trabalhar mecânica de movimento, né? Reconhecer se ele tem algum déficit, algum desvio, alguma coisa que possa prejudicar ele e tentar melhorar, consertar isso até a fase que vai ser mais porrada, né? Porque aí quando a gente chega, a gente tem os estaduais, tirando acho que São Paulo e Sul, se eu não me engano, que são os maiores, né? São os campeonatos mais longos. Pô, o Carioca a gente tem 4 jogos no máximo. No Não máximo. lembro, não lembro de um carioca maior. Então você tem aí jogos em 2 meses, pô, são 8 semanas, você tem a cada 15 dias. O brasileiro, você, dependendo da fase que você chega, o Almirante, por exemplo, ano passado a gente fez 8 jogos, se eu não me engano. É isso de julho a outubro. Então Sim. também são a cada 15 dias, né? Dá para ter um tempinho para se recuperar, mas também não dá para desenvolver muita coisa. Mas voltando para hipertrofia em si, por que a hipertrofia, o coach Wilbert, é De- importante para o atleta de futebol americano, né? A gente sabe que a galera que treina hipertrofia mesmo é os bodybuilders, né? Ganho de massa. A galera que Bambam. quer competir, né? Exato. Então, por que precisa... E é bom também diferenciar. O cara, ele precisa ser muito hipertrofiado para jogar futebol americano? Então, aí que tá. Se a gente pegar os grandes atletas de futebol americano, visualmente o cara não. Você olha e fala, pô, esse cara não é muito musculoso. Mas o cara ele tem bastante músculo, só que ele também muitas vezes tem um percentual de gordura elevado, porque ele precisa desse percentual, não tem como o cara sobreviver. E aí eu sempre dou o exemplo do DK Metcalf, que falaram que o cara tinha 1,8% de gordura. É mentira, gente, não É tem como o cara mentira. ter 1,8%. Maluquice. Agora, a diferença do atleta de futebol americano para o bodybuilder tá ali nesse tipo de composição. Você olha para você vê todas as fibras musculares, no caso do bodybuilder. Então o cara sobe no palco com 3, 4, 5%.
O atleta de futebol americano nunca vai ter o shape, aquele shape nervoso. Talvez um Aaron Donald da vida tenha se ele fizer uma dietinha ali no final da temporada. Agora, fora isso, o cara não vai ter. Mas você precisa de massa muscular para o futebol americano. Porque a gente tem que pensar agora, eu e os meus exemplos, né? Meus exemplos são ótimos. A gente tem que pensar num carro. Qual é o carro mais potente? Aquele que tem um motor 1.0, aquele motorzinho lá michuruca, ou aquele, porra, brabo de 4.6 gigantesco? A gente precisa do motor 4.6, filho. A gente precisa de massa, porque essa massa vai mover aquele esqueleto. Então, o cara pode ser um quarterback, ele pode ser um wide receiver, ele pode ser um nose tackle, o cara precisa de massa muscular. Isso daí, para mim, na minha cabeça, esse é o ponto número 1. E aí, ele tendo massa muscular, a gente vai qualificando ele em outras áreas. Então, a gente vai trabalhar a força rápida, a força lenta, a força máxima, a potência, esse tipo de coisa. Mas tudo começa na hipertrofia. A hipertrofia é o alicerce, né? O atleta ele precisa dessa base, né? Esse treinamento que precede os outros treinamentos. O cara ele não pode entrar, exemplo, um atleta iniciante, ele não vai chegar na academia já para uma competição e fazer um treino de força máxima. O risco de lesão dele é absurdo. Então, e até o rendimento desse treino vai ser muito baixo, né? Exato. Eu estava lendo um exemplo que falando alguma coisa de nível de força, sobre a quilagem, né? Se o cara que levanta muito peso, ele é experiente ou não. E aí eu li um exemplo que o cara, a primeira vez que ele foi fazer um agachamento máximo, o cara fez 220 quilos. Tipo, sabe? Esse cara... É um animal, né? É um animal. Mas não acontece isso, geralmente, assim, né? Não é comum disso acontecer. É o famoso Air. Exatamente, né? São os caras fora da curva, exatamente. Então, você precisa preparar esse cara, fazer a parte da hipertrofia também funciona para ele trabalhar a mecânica de movimento, né? Você não está trabalhando só o aumento da massa magra ali para preparar o corpo para os impactos, né? Você falou também da movimentação, eu usaria a palavra proteção também, né? Claro que você não... As pessoas falam muito em prevenir lesão. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que também prevenção... Meu irmão, só impossível. Se você for mãe de Ná, né? Você, não entre em campo que você vai se lesionar. E você tranca em casa e ele não sai. Aí ele tá prevenido ali. Não vai se machucar. Exatamente, né? Prevenção é uma palavra muito forte. Então, quando a gente faz esse trabalho de hipertrofia, a gente diminui o risco de lesão, tanto do treinamento de força quanto o treinamento em campo. Às vezes o cara tá... Eu tive atletas lesionados tipo, um grande índice de lesão é posterior de coxa, tanto futebol como futebol americano, né? Que é a musculatura que é usada para frear, para desacelerar o atleta. Então eu tive atletas que se lesionaram em campo fazendo rota, sem contato nenhum. O cara foi fazer uma stop and go ou foi fazer uma comeback, e aí quando o atleta desacelerou, aquela mãozinha atrás da coxa, você fala... Por quê? Se ele tivesse feito, e geralmente é isso, eu fiz um stories esse dia falando sobre equalização de volume de treinamento. Você chegou até a mandar uma carinha lá. Então, aí você vai ver o cara tá fazendo leg press, agachamento, cadeira extensora, meu irmão, volume de quadríceps está lá em cima. E posterior, o cara faz uma cadeira flexora, 3 séries, 2 vezes por semana. Acabou. Acabou. Isso porque tem que ter posterior, senão o cara nem fazia. Então, a gente sabe que o agachamento, o leg press, ele tem aquela ativação de posterior, mas ele não é o exercício para posterior. Então, a gente precisa fazer esses exercícios. O nórdico aparece hoje em dia muito forte, né, para diminuir o risco de lesão de posteriores. Como o FIFA 11, né, traz muito ele como um exercício muito bom. A gente vê também o CBFA 53, que é o projeto guideline. Isso, prevenção de lesão de futebol americano, né? Então, são exercícios que eles precisam estar dentro
de um treinamento do atleta, para a gente estar trabalhando essa cadeia posterior e sempre olhar para essa equalização de volume para a gente não estar fazendo besteira, né? Então, Exato. os últimos atletas que eu peguei para consultoria, eles estavam todos desregulados. Então, é sempre bom. E é por isso que é importante a nossa posição dentro do futebol americano. Tem muitos professores de sala que eles têm a formação base ali, chegam e na academia a prática é bem solta, assim, você estuda algumas coisas e chega bem perdido. Eu tenho certeza disso porque eu aprendi muito mais na academia que eu trabalho com as palestras de estágio do que na faculdade. E na prática você também vai aprendendo. Tem coisas que você vê em estudo que você chega na prática ali, você tenta, não funciona. E aí você Exato. vê que o cara que às vezes na prática você ouve uma coisinha ali, outra, e você consegue colocar e funciona. Patrick, Então, posso dar um exemplo? claro, com certeza. Eu estava conversando sobre isso até com o meu estagiário, querido estagiário, que estava aí até agora há pouco, não sei se continua, Osmar, lá na K2. Então, Eu tirei os K2, comentários, porque eu não gosto de ficar na sua cara, você é meu convidado, pô, os comentários subindo na sua cara. sem problema. Daqui a pouco a gente libera pra galera falar. E aí, por exemplo, eu falei com ele, o nosso problema, não sei se seria um problema, mas para mim é questão cultural. Então, ele me perguntou, agora eu não vou lembrar, por que... Ah, lembrei, eu vou te dar um exemplo. Por que muitas vezes quando botam para a pessoa fazer um agachamento com halter, agachamento sumô, com haltere, né? Haltere e halteres, com haltere, por que bota o cara segurando o peso lá embaixo e não no peito? Ele me fez essa pergunta. E aí eu respondi, eu falei, cara, porque provavelmente alguém pegou o peso, segurou lá embaixo e fez uma vez. Alguém viu, Alguém viu aí. E reproduziu. É um agachamento sumô. E vai embora. Só que ninguém parou para pensar depois, criticamente, por que a gente ainda está fazendo isso? Será que essa é a melhor forma? Será que não é? Será que tem alguma coisa que a gente possa mudar? E é o que acontece na academia convencional. Então, nas academias convencionais, a gente tem aquela cultura do bodybuilding e muitas vezes a gente, cara, só reproduz o que está ali já há séculos. Não há séculos, mas há séculos. Sim. E aí acontece isso que você falou. O cara faz um monte de exercícios de agachamento, então ele faz leg, ele faz agachamento no rack, ele faz agachamento em 300 lugares diferentes, no teto, e para posterior... De cabeça para baixo. De cabeça para baixo, e a posterior o cara faz só uma cadeira flexora, que poderia ser um dos componentes, mas não pode ser o único. Exato, porque se a gente parar para pensar em termos de... E aí foi uma outra coisa que eu falei com o Osmar, meu querido Osmar, se a gente pegar o corpo vivo, esquecendo o esqueleto lá, o corpo, o cadáver no anatômico, no cadáver, se a gente puxar lá o posterior de coxa, vai dobrar o joelho. Mas na vida real, não é para isso que ele está ali. Ele está ali para ajudar a gente a correr, para estender o quadril, para estender o joelho ali na corrida. Então são coisas que, se a gente ficar preso na musculação convencional, a gente não consegue entender. E aí a gente não entende a necessidade de um atleta que precisa ser rápido, que precisa correr. Então a gente, é o que você falou, equalizar, entender muito bem, só que parte da gente de buscar coisas fora da nossa cultura. Eu acho que esse é um ponto da nossa formação que é muito ruim, né? A nossa anatomia, ser só em corpos mortos ali, cara, pra mim não funciona muito quando eu vim pra prática, né? Exato. Porque é exatamente isso que você falou. Você puxa o músculo, funciona ali o negócio. Depois... E como é que é na prática, né? Como é que é na dinâmica? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona para desacelerar? Isso a gente... nem biomecânica, nem cinesiologia... Não tem uma ligação aí que a gente precisa. E por isso que eu busquei a pós, eu tenho certeza que por isso que você buscou o mestrado, a formação continuada, porque aí a Com gente certeza. começa a entender mais sobre treinamento, mais sobre o resto da educação física que fica meio lado obscuro, né? Exato. E não é falando mal da galera que faz só a graduação, mas eu acho que a gente precisa disso, né? E a gente que trabalha com esporte de contato, a gente não pode deixar só a base ali para tentar trabalhar, porque a gente está trabalhando com... É um grande material humano, o futebol americano, é muita gente para a gente estar expondo todas essas pessoas ao achismo, né? Então a gente tem que... E eu vou te falar outra coisa, Patrick, sem querer fugir, porque a gente já fugiu totalmente do assunto. Mas quem assistiu, eu tenho certeza que vai gostar da conversa.
Isso aqui é uma conversa. Na verdade, eu não estou muito ligado no que as pessoas podem pensar. É uma conversa nossa e que nessa conversa muita gente vai aprender ou não alguma coisa. E uma coisa, cara, que eu falei com o Holyfield, falei com o Osmar e falei com outro professor amigo nosso, Douglas, até na segunda-feira. Eu dei um exemplo, não sei se você conhece o Dave Tate. O Dave Tate é um cara que ele foi bodybuilder, foi campeão no bodybuilding, ele foi campeão de powerlifting, ele foi um dos caras que trabalhava com o Louis Simmons lá na Westside Barbell, que é um puta de um programa de maluco, mas que tá aí até hoje. Um dos criadores do método de treinamento conjugado. E aí, agora que eu já apresentei o cara, eu vou tocar no ponto. Eu estava lendo um livro dele, e aí no livro dele ele cita um exemplo, por exemplo, de um coach cujo recorde dele em agachamento, que a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa praticar. E aí o recorde desse coach no agachamento era de 400 libras, daí uns 180 quilos. E aí ele foi corrigir um cara que agacha com 800 libras. E ele veio cheio de correções, e cheio de teoria, e cheio de coisa. O cara virou para ele e falou, meu amigo, qual o seu recorde? O cara falou, 400 libras. Ele falou, então, tem uma diferença... Quando você agachar com 800, você fala comigo. Então, brother, são coisas diferentes. E só quem agacha com 800 libras sabe como é que é agachar com 800. E aí, o cara da educação física, a gente precisa, se a gente quer ensinar alguma coisa, a gente tem que praticar. Eu tenho bastante dificuldade, eu vou assumir, de manter uma rotina de treinamento por causa da diabetes. Porque, meu irmão, já cansei de passar mal em academia, passar mal depois da academia, já treinei com o Holyfield num dia e fiquei uma semana sem sair da cama. Acontece. Mas eu tô ali tentando. Do mesmo jeito que eu sei que você treina, que eu já vi stories seu na academia. Eu finjo, né? Não, você treina. E, cara, a gente tem que ter a teoria e a gente precisa muito da prática para a gente testar e para a gente saber depois, quando a gente quiser corrigir alguém, a gente saber, por conta própria, se a gente pode corrigir ou não. Se aquele detalhe que a gente acha que vai ser importante, se ele realmente é. E hoje em dia a gente vive num mundo de muitas ideias e pouca coisa na prática. Exato. Isso é uma coisa que me incomoda. A gente não pode ficar só na teoria. Eu senti isso dentro do mestrado. Eu encontrei muitos teóricos no mestrado. Muito coach de laboratório que nunca foi pra prática, cara. E os caras querem falar a beça da prática. Eu acho que você tem que estar 50-50, meu irmão. Você estudou ali, viu o negócio, funcionou no laboratório, leva, vai, destrincha, faz. Exato. Então, meu irmão, a gente precisa fazer isso. É isso. Vai lá, vou liberar aqui os comentários da galera. E vou pedir para eles mandarem as perguntas aqui na caixinha. Eu acho que tinha umas perguntas, eu não sei se eu consigo acessar. Eu acho que sim. Tem as perguntas aqui. Ó, primeira pergunta do meu amigo Bruno China aí, ó, o seu atleta. Do meu atleta. É isso. Não, ele é do Brasil. E se Deus quiser, da Europa ou de um país aí daqui a alguns meses. Vamos lá. Da NFL, quem sabe? Porra, o moleque é novo, acho que chega, hein? Vamos lá, o moleque destruiu ano passado, campeão brasileiro, dentro do top 100. Falar nisso, queria te parabenizar também, né, coach? Nós temos atletas no top 100 aí, né? Então... Parabéns pra você, parabéns pro seu atleta. Agora, eu deixo todo o mérito pros caras, porque a gente só bota ali uma coisinha, mas é o cara que faz. Não, o nosso trabalho agora, ali o seu atleta não, você é um gênio, você é foda. Meu irmão, parabéns pra você. Vamos lá, então. Primeira pergunta do Bruno China, linebacker. Quais os pontos mais importantes da hipertrofia voltada para o FA? O que você acha? Bom, essa foi para mim? Pra gente. Olha, eu acho que você combinou com o seu atleta. A gente falou. Acho que você tá pra cima de mim. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar. A gente falou, né? Serve de proteção, ajuda na locomoção, tudo, né? Faz parte da estrutura dos outros treinamentos. Eu acho que a ideia é essa. A gente já falou. Ó, presença ilustre aí do nosso amigo wide receiver que tá lá no Vailers agora, Tomás. Grande abraço, Tomás. Moleque bom. Porra, bom pra caralho, né? O Tomás que tá naquele nosso grupo de sábado, aquele lá que a gente fica batendo papo, o Tomás tá lá. Mesmo?
Tá lá, Tá. porra. Tem que entrar, meu Então, irmão. Tem que entrar pra ver. Parada boa, hein, meu irmão? Falando de carreira, exato. parada Nosso muito amigo boa. Carlinhos. Ó, outra perguntinha aqui. Massa muscular significa força? Ou seja, aquele cara monstro, significa que ele tem força pra caralho ou só significa que ele tem músculo? Aí, vamos lá. Se ele tem muita massa muscular, mas ele faz um treino de bodybuilder, se é aquele treino clássico do bodybuilding, talvez ele não seja um cara tão forte. Pode ter um Exato. cara bem menor do que ele, mais forte. E aí tem sempre aqueles caras fora de série. Então, o Ronnie Coleman, por exemplo. Irmão, o Sim, cara sim. era absurdamente forte. Mas ele era o tipo do bodybuilder que trazia componentes do powerlifting para o treino dele. Então Isso, vai isso. tudo, é tudo de acordo com o treino. Se você puxa muito peso, você vai ficar forte. Não tem como ficar fraco levantando muito peso. Claro. Agora, se você fica grande, só levantando dumbbell de 2 quilinhos e tomando um monte de coisa, Controlando a velocidade de execução. Então, tem como ficar forte levantando pouco peso, mas claro que é isso que você está falando. Se o cara treina com altas cargas, com certeza ele vai ter força. Mas ver um exato. cara grande, né, visualmente falando, não significa que ele seja forte. Tem muito magrinho Perfeito. por aí. Um exemplo sou eu mesmo, cara. Eu faço exercício de costas na academia. Pô, eu sou um cara relativamente magro, 65 quilos, né? Então, tem cara muito mais forte que eu que olha na academia e fala assim, pô, esse cara tá levantando aí 100 quilos nas costas. Porra, a última vez que eu Porque pesei 65, acho que foi quando eu nasci. já nasceu com 65. Já. Pode crer. Vamos lá, tem mais aqui. Quando treinar hipertrofia na temporada a gente já falou, né? Ali off-season para temporada, mas se estende Perfeito. durante a temporada, não tem como a gente isolar, né? Tirar a hipertrofia do treinamento. Posso ganhar força e hipertrofia na mesma época de treinamento? Acho que faz uma pergunta também complementa a outra, né? Você treinando força, você não deixa de ganhar massa magra. O importante é estar sempre periodizado para você encaixar na sua temporada, né? Eu penso o seguinte, eu acho que quando você vai chegar nos jogos mais importantes ali, como você falou, depois do primeiro semestre, né, Campeonato Brasileiro, ou então nas finais, playoff, eu gosto que o meu atleta esteja treinando pelo menos o segundo ou terceiro período de potência, para ele chegar voando, né? Então eu acredito e eu penso nisso, né? Eu não sei como é que você pensa Eu no te seu faço uma trabalho. pergunta, então. Você trabalha, quando você fala potência, é no seu planejamento semanal, é só potência? Ou você tem algum tipo de metodologia conjugada? Que é o que, por exemplo, eu faço. Então, dentro da temporada, o cara vai ter ali. Vou dar um exemplo de alguma fase da temporada. Ele vai ter 2 dias de max out, que é exatamente o dia de força pura, de levantar peso, de fazer um Força RM máxima. exato. E aí ele vai ter mais um dia ali, que eu chamo de max effort. Então, carga baixa, potência. É o que você está falando, velocidade na barra. E pode ter mais um dia ali de hipertrofia, de bodybuilding, para regenerar no meio da semana. Você faz alguma coisa desse tipo ou não? O seu seria só a potência, aquele bloco de potência. Cara, vou te falar que eu sou como você, assim, metamorfose ambulante, né? Então, eu, no início, quando eu fazia no início da preparação física para atletas de futebol americano, eu separava o bloco. Então, tipo assim, 2 semanas, um mês, do cara fazendo só potência, só força máxima. Mas eu vi que a ondulatória, a periodização ondulatória semanal tem resultados melhores até para a cabeça do atleta. E não Sim. sobrecarregar ele, né? Para o cara ficar fazendo o mês inteiro peso pra caralho. Então, ainda mais porque tem campo. Então, usar a ondulatória tem sido uma boa estratégia. Então, é isso que você falou. Atleta ali com 3 treinos na semana, um de força máxima, um de potência e um de hipertrofia. Aí eu te falo, a gente, nós dois, a nossa cabeça, ela tá um pouco fora do que a maioria faz, que a maioria Sim, prega sim. exatamente o bloco fechado. Mas vou te falar que eu li um livro antigo, de, sei lá, 2008, do Kramer, falando sobre periodização Certo, ondulatória, e os resultados eram com atletas de futebol americano. Então eu certo. achei super sensacional. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Eu trabalhava, como eu falei, eu trabalhava em bloco ali, dava 15 dias, 21 dias para o cara treinar a potência, a força máxima.
E aí eu comecei a pensar em fazer ondulatória mesmo, semanalmente ele treinar, 2, 1, né? Fazer essa diferença que eu acho que funciona também. E o que você falou é importantíssimo, é a cabeça do atleta. Eu já acho chato fazer o mesmo tipo de treinamento por muito tempo. Você imagina um Imagina um atleta atleta, é vivendo muito disso. mais dinâmico, né? Então, meu irmão, o cara ele quer uma coisa mais motivadora, ele quer, pô, ele vai por um dia na academia e ele fala, porra, hoje é max out, então hoje eu vou arrebentar. Mas no dia seguinte, pô, não é mais max out, então agora é velocidade. É ter estímulos diferentes, principalmente para o cara se motivar, para o cara estar animado para treinar. Porque a gente sempre lembra o seguinte, o cara não é profissional, ninguém ali recebe. Então, se a gente fizer um treinamento chato, o cara não vai se esforçar, não vai dar o resultado que ele espera. Eu, particularmente, eu não prometo resultado. Porque não tem como a gente prometer. Pode acontecer e pode não acontecer. Então eu já não prometo. Mas eu prometo para o cara o seguinte, se ele se esforçar e se ele se mantiver motivado, alguma coisa boa vai sair. Com certeza. Alguma Com coisa boa certeza. acontece. Irmão, aproveitar o espacinho aqui para mandar um abraço também pro atleta Richard Monek, né? Lá do Espírito Santo, da galera do Tritões. Tá falando aí, tá agradecendo a nossa live. Porra, meu irmão, a gente tá astro hoje, né? Tô me sentindo aqui estrela, porque só tem top 100 aqui, meu irmão. Cara, só tem top 100 aqui. Você é que eu fico famoso, né? Porque a minha live tem duas pessoas. Fala sério. Então, ó. Não, a minha também tem 2, então já juntou 2 com 2 e acho que a galera do Top 100 que trouxe todo mundo, meu irmão. Porra, a galera excelente. tá falando, ó, Tomás tá lá, Richard, Bruno, então vamos lá, vamos trocar ideia lá na live dos caras. Alguns amigos meus aí da academia também mandando mensagem. Beijo pra todos, beijo pros atletas, beijo pra todo mundo. Samantha, não fica, Samantha tá ali de olho. Não fica com ciúme não, Olha só, a gente tem mais 8 minutinhos aqui. Vou só abrir a última pergunta que está aqui, que eu acho que é legal a gente ilustrar. E aí depois eu vou te dar um tempinho de merchandising, que eu acho importante falar do seu livro que você publicou aí, que eu ainda não comecei a ler, tô na dívida. Traíra. Mas pra você falar também da consultoria. Última perguntinha. Quais as principais diferenças entre o treino de hipertrofia, força máxima e potência? Então vamos lá. A diferença principal são os objetivos. O nome do treino já diz, basicamente ele já expõe a diferença. Mas o que a gente vai sentir diferença é a maneira como você vai executar o movimento. Então, para hipertrofia, é o que eu te falei, eu passo o treino típico do bodybuilding. Então são repetições mais lentas, eu me preocupo mais com a qualidade do movimento, do cara realmente fazer aquela conexão mente-músculo, do que qualquer outro tipo de coisa. Então é isso, na fase de hipertrofia. Força máxima, meu irmão, o nome já diz, é botar peso, o cara vai ter que botar peso. O peso que ele não botou na hipertrofia, ele vai botar na força máxima e vai ter que levantar. E aí a gente vai saber que a execução do cara pode muitas vezes não ficar boa, não vai ficar bonita, mas ele precisa levantar esse peso. Se a gente ficar limitando o cara baseado na forma dele, o cara nunca vai evoluir. Então ele precisa sempre dar aquele primeiro passo, fazer primeiro aquela execução ruim, para depois fazer uma execução boa. É um aprendizado. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas. É o exemplo que eu te dei do coach que agacha com 400 libras e o cara que agacha com 800. Bota esse coach para agachar com 800 e vamos ver a forma dele agachar. Vai ser um lixo. Ele não vai nem conseguir. Começa por aí. E na potência, a gente quer velocidade, a gente quer botar velocidade na barra. E muitas vezes vai faltar essa velocidade visualmente. Mas você está mandando aquele impulso para sua musculatura. E aí a musculatura não vai acompanhar, mas a gente está treinando o sistema nervoso para exatamente quando o cara estiver no campo, ele conseguir se mover de maneira rápida. Então essa é a diferença. Então a gente poderia resumir em velocidade de execução, quantidade de repetição e carga. Basicamente isso, né? A gente vai ter as variações dessas variáveis, né? Variações das variáveis. Mas, cara, você é incrível. Que nada, fala sério. Ó, Tomás falando aqui, ó, que as lesões na cadeia posterior são mais comuns do que a galera pensa. Cara, se eu não me engano, lesão de posterior, ela não é a número 1, não, mas tá no top 5 das lesões mais comuns do futebol americano e dos esportes de explosão, né? Porque é isso, e eu trago rapidinho, só para ilustrar
da época do futebol, do soccer mesmo, haviam muitas lesões porque a galera tinha preconceito em treinar glúteo e posterior. Você sabe disso, Wilbert? Porra, eu posso te falar uma coisa, cara? Sempre que alguém me procura, pô, eu quero fazer o Wilbert Training, eu pergunto já direto, eu falo, cara, vamos lá. Quanto você pega no hip thrust? Quanto você pega no deadlift? Quanto você pega no reverse lunges? Normalmente o cara nunca fez nenhum dos três. Nenhum A chance dos três. do cara, meu irmão, se arrebentar o posterior, o glúteo, é enorme. É enorme. O que você me diz? Eu tô errado? Não, claro que não. É exatamente isso, cara. E a primeira coisa que eu falei, meu irmão, quebra preconceito. O atleta não tem preconceito. Não existe isso, cara. Vai treinar glúteo, vai treinar posterior, vai ficar ali. Se precisar fazer, meu irmão, caneleiro, eu vou botar pra fazer vai caneleiro. fazer. Não tem essa. É 4 apoios na academia e não tem que ter vergonha. Você não quer performance? Então você tem que fazer o que a gente está pedindo. Mestre, muito obrigado pela presença. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Ótimo bate-papo. Fala um pouquinho como a galera pode te encontrar, como pode ter acesso ao seu trabalho, ao seu livro. Faz teu merchan aí. Cara, o Wilbert Trainer é só procurar aí no Instagram, me adiciona, me manda um direct. Só não faz igual um atleta meu, que eu vou até falar aqui, tá? O Arthur, QB lá de... O cara me manda nude pelo Instagram. Aí não dá, O Arthur aí não dá. Isso, Pô, gente, por favor, façam. mas pelo menos ele tá levantando peso. Um pouco. Vamos falar a verdade, um pouco. Não, eu tô Mas falando aí é isso. no nude, na foto do nude, ele tá levantando peso? Ah, então não faz sentido. Ô, Arthur, manda o nude só se estiver fazendo agachamento, meu amigo. Ouve o cara, por favor. Senão, porra, não faz sentido. E aí, coach, é isso, meu irmão. A galera me segue lá, me manda mensagem, eu respondo e não tem muito mistério. O meu livro tá linkado lá na minha biografia. Até agora, eu vendi incríveis 3 cópias. Então, porra, eu sou um autor best-seller. Vamos chegar. Pô, dentro do futebol americano, quem vendeu mais 3 cópias? Eu não conheço. Essa é uma boa pergunta. Eu não conheço. Exatamente. Eu não conheço. Preparação física, ou então o seu livro fala de tamanho, como é que é? Fala aí. Size and speed. Tamanho e velocidade. Tamanho e velocidade. E aí os atletas eles vão entender o que é preciso dentro da posição deles para jogar lá na NFL. E muitos vão ver que ele já tem a ferramenta necessária para jogar lá. Falta coragem. Falta aquela, meu irmão, igual um atleta lá, não lembro o nome agora. O cara pegou as coisas dele e foi lá pro training camp do Cleveland Browns e entrou, brother. O cara chegou lá do nada, correu 40 jardas, o técnico gostou, botou o cara para treinar e foi. Tem que ter coragem. E o nome disso é o quê? Confiança, meu irmão. Faz o teu e confiança. Wilbert, 30 segundos. Calma aí. Não, eu tinha uma pergunta aqui, agora falhou na mente. Tá, lembrei. 30 segundos para você responder. Dá para comparar NFL com FABR? Aqui, ó. Não. BFA? Impossível. Não dá nem para comparar. Cara, eu diria que muito mal high school com FABR. Então a gente não pode pegar nada do college nem da NFL, principalmente em termos de preparação, e trazer para cá, porque são realidades totalmente diferentes. Então tentar reproduzir o que os caras fazem lá é um erro. É um erro. Então é isso. Com isso a gente fecha. Mais uma vez, obrigado, Wilbert. Tamo aí. Irmão, galera, segue sempre. ele aí, compra o livro, o cara também faz consultoria. A gente tá aí tentando melhorar o FABR, fazer o nosso trabalho da melhor forma, preparar e comprar tem um porque o cara é foda. Tamo galera junto, cara. De bobeira, meu irmão. Vamos aí. Vamos que vamos. Cada vez mais a ideia é profissionalizar isso aí e daqui a pouco a gente está sendo contratado pelos times para fazer essa galera suar bastante na academia. Então valeu, galera. Obrigado pela presença de todos aí. Grande abraço. Bom finalzinho de semana, bom final de quinta-feira aí e até o próximo Coach Monteiro Convida. E esse foi o primeiro com essa ilustre presença aí do Cientista Maluco. Com certeza, vamos falar mais. Vamos fazer aí uma resenha aí do Coach Wilbert, saber das histórias. As histórias são boas. Puta. Muita coisa, né? Muita. Então valeu, galera. Vamos cair aqui agora. Moleque. Abraço. Grande beijo. Vou upar lá no meu feed e vai pro YouTube também pra gente não perder essa grande live. Grande abraço. Nós.